Bom dia! Seja bem-vindo ao 16º dia da nossa pequena série de 20 devocionais sobre ansiedade. Então, bom dia você que está chegando, bom dia mãe, bom dia Rosângela, bom dia Michele, bom dia Eliane, bom dia a todo mundo que está entrando. Eu vou pedir para você já abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Mas antes, deixa eu perguntar, o som tá bom? Alô, bom dia, o som tá bom? Jael, Felipe, o som tá bom? O som está bom? Olha a minha canequinha de hoje, ó. Bom dia. É a minha canequinha de introdução de lives. O som tá bom? Bom dia para você. Canequinha patrocinada pela Letícia, família da Jael, Rodolfo, Felipe, muito obrigado. O som está ótimo, olha aí, ó. A minha canequinha evocando bom som. Filipenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Filipenses 4, versículos 5 e 6. Nós vamos ler a passagem e logo na sequência nós vamos orar e pedindo a Deus discernimento para aplicarmos os princípios que aqui contém na palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma manhã que o Senhor nos dá, a oportunidade de aqui nos reunirmos e refletirmos sobre um importante princípio, mandamento da Tua Palavra, de que não ficamos ansiosos por nada, mas oramos por tudo. Que o Senhor nos conduza numa vida de oração, que não só luta contra a ansiedade, mas expressa a nossa fé, onde de fato vem a nossa ajuda e refúgio, o Senhor. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, o texto de hoje tem 2 mandamentos. Na verdade, ele tem um mandamento com 2 lados distintos. Não andar ansioso por coisa alguma e orar por tudo. Nós temos visto vários aspectos da ansiedade. Nós temos visto não só dissecando a ansiedade, vendo como ela está andando de mãos dadas com outras manifestações do nosso coração, expressões do nosso coração, pecados. Vimos como o nosso Deus tem promessas que vêm como antídoto ao nosso coração ansioso. E agora nós começamos a caminhar também em ações práticas contra a ansiedade. Não andar ansioso de coisa alguma, orar por tudo. E note que essa ordem ela é precedida por uma expressão que na minha tradução, na revista atualizada, diz: perto está o Senhor. Quando nós nos regozijamos no Senhor, nosso foco muda dos problemas para as promessas do retorno triunfante de nosso Senhor. Quando nós nos regozijamos no Senhor, e vimos isso inclusive na sexta-feira, o nosso foco muda para os problemas do presente, para as promessas do retorno triunfante do nosso Senhor. Nós somos lembrados, em primeiro lugar, de que o Senhor está perto, não andeis ansiosos de coisa alguma, e isso inclui, meus amigos, meus irmãos, presente, passado e futuro. Talvez a gente não pense tanto em ansiedade com relação a coisas do passado, mas ela existe. E isso se chama remorso. Alguns de nós lutam contra a ansiedade, contra não só ameaças possíveis do futuro, contra problemas do presente, mas também remorsos do passado. E o texto é claro: não andeis ansiosos por coisa alguma. O passado, diz Martin Lloyd-Jones, não pode ser anulado e não tem nada que você possa fazer sobre isso.
Você pode ficar sentado, se sentindo absolutamente miserável, e você pode ficar andando de círculo em círculo de remorso para o resto de sua vida, mas isso não irá mudar aquilo que você fez. Nós nunca deveríamos, nem por um segundo, nos preocupar com qualquer coisa que não possa ser afetado ou mudado por nós. É desperdício de energia. Isso é Martin Lloyd Jones no seu livro Depressão Espiritual. Nós não devemos e não podemos mudar o passado, e por isso não devemos ficar ansiosos com relação ao nosso passado, numa expressão de remorso por aquilo que fizemos e não podemos mudar. Às vezes nós desperdiçamos muito tempo e energia nos preocupando com nossas falhas do passado. Mas se nós nos arrependemos e buscamos o perdão de Deus e das outras pessoas, dentro do que é possível e cabível, Romanos capítulo 12, versículo 18, nós precisamos estar ativamente esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de nós estão, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Quer estejamos enfrentando os remorsos do passado, as pressões de hoje ou preocupações sobre o futuro, nós não deveríamos ficar ansiosos por coisa alguma. Talvez você tenha lido sempre o texto, não ficar ansioso de coisa alguma, pensando nos boletos que estão chegando, num diagnóstico da sua saúde, num relacionamento familiar. Mas o texto nos chama a olharmos também para o nosso passado. E não numa atitude de ansiedade expressa em remorso, não ficar ansioso por coisa alguma. Uma vez que o perdão foi buscado tanto de Deus quanto de pessoas dentro do que cabe, sejamos como o apóstolo Paulo, olhando fixamente para frente, esquecendo das coisas que para trás ficam. Você não pode mudar seu passado. Você pode se perguntar se ele já foi tratado de maneira adequada. Você já pode tratar se você já falou com as partes envolvidas e que sofreram suas atitudes, talvez de pecado, erros e falhas. Mas você não pode mudar seu passado. Em segundo lugar, o texto nos diz para trazer tudo diante de Deus. E Paulo explica 4 aspectos diferentes da oração, que deve estar incluído na nossa oração. E ele usa isso a partir do versículo 6. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, oração, súplica e ações de graças. Então o primeiro aspecto da nossa adoração que o apóstolo Paulo ressalta no versículo 6 é: adore a Deus. A palavra oração reflete o clamor a Deus como parte de nossa adoração. Quanto mais oramos sobre tudo, mais conscientemente nos submetemos ao Senhor. Cada aspecto de nossa vida é submetido ao Senhor. Quanto mais nos preocupamos, mais nós confiamos em nossa habilidade de controlar as coisas, ou mesmo pessoas. Como resultado, frequentemente acabamos adorando os próprios ídolos dos nossos corações. Qualquer coisa que nos faça sentir seguros ou em controle. Quanto mais nos preocupamos, mais nós confiamos em nossa habilidade de controlar coisas. Não sei o quanto que você já associou, nós já falamos sobre isso nessa série, mas a nossa ansiedade é a idolatria. E que a ansiedade, sim, ela alimenta justamente essa idolatria do nosso coração, que nos leva a crer, que nos leva a pensar que estamos no controle e nos encontramos seguros. Então adore a Deus. O texto também nos aponta para clamar a Deus. O segundo aspecto de orar por todas as coisas é de trazer todas as nossas necessidades a Deus, porque Ele é completamente capaz de supri-las. Deus é capaz de supri-las. Súplicas implicam que temos sido provocados pelo entendimento de que nos falta algo essencial. Alguém que está suplicando é alguém ativamente reconhecendo que nos falta algo. E se eu estou suplicando a Deus é porque o meu reconhecimento de falta é justamente o próprio Deus. Me falta o Senhor. Me falta o refúgio no Senhor. E a súplica então é uma expressão de fé justamente disso.
Na oração nós trazemos nossas necessidades a Deus. Não porque Ele não está ciente, mas porque nós precisamos reconhecer nossa dependência dEle. E não vamos jogar a soberania de Deus, a onisciência de Deus, até mesmo a onipresença, a onipotência de Deus, contra a nossa responsabilidade de oração e buscá-lo. Sempre, terceiro aspecto, sempre seja grato. Nós devemos orar com gratidão. Ore a Deus enquanto também esteja sendo grato, com uma atitude de gratidão. Ações de graça são uma chave para ganhar vitória sobre nossa ansiedade. Uma vez que deliberadamente redireciona os nossos olhos de nossos corações com preocupações atuais para as obras poderosas de Deus. Aliás, um exercício que vemos constantemente no próprio livro dos Salmos, em que o salmista constantemente olha para trás com ações de graças, em eventos até que são paradigmáticos na própria história de Israel, como por exemplo o Êxodo. Lembrando constantemente com ações de graça o livramento do Senhor no passado, onde ele finca então seu pé no presente, no lamaçal do presente, com a esperança de que Deus cumpre suas promessas, ele é refúgio certo, ele salva. Ore com ações de graças. E verbalize suas necessidades específicas. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, diz o texto bíblico. O Pai conhece nossas necessidades, mas muitas vezes Ele não as supre, a não ser que oremos por elas. Porque nós precisamos da humildade que a oração produz em nós. Deus é soberano, existe um plano tratado, mas Ele não determina apenas os fins de todas as coisas. Ele determina os meios de todas as coisas. E o meio que Deus determinou é que Ele vai fazer muitas coisas, é a minha e a sua oração. Ore por coisas específicas. Mais uma vez, não use a soberania de Deus como máscara para não buscarmos ao Senhor em oração. Todo personagem bíblico que entendeu a soberania de Deus em ação, no que se referia à sua vida de oração, dobrou seus joelhos e orou. É estranho a palavra de Deus. Pessoas que entendem a soberania de Deus e viram passivas na sua vida de oração, não oram, não buscam o Senhor. Nós oramos porque Deus é soberano. Então torne específico suas necessidades em oração. Ao pensar então sobre esses 4 aspectos, nós entendemos como Deus usa oração como parte de sua prescrição contra a ansiedade. Adore a Deus, clame a Deus, sempre seja grato, verbalize suas necessidades específicas. Deus nos chama a adorá-lo através das orações e nos convida a tornar conhecida nossas necessidades com pedidos específicos, no espírito de dependência e gratidão. Então reflita. Na luta contra a ansiedade, quão rápido você foi ao Senhor? Quão rápido você foi ao Senhor? Talvez na luta contra a ansiedade você tenha voltado, por exemplo, a reprisar um episódio da série, ou você tenha buscado se expressar nas redes sociais e derramar seu coração, ou você tenha buscado um amigo cristão. Mas o ponto, meus irmãos, é que todas essas coisas, por mais valorosas que sejam, elas devem nos apontar a Deus, e Ele é o primeiro lugar na luta contra a ansiedade. Quão rápido você se voltou ao Senhor em oração? No meio de suas preocupações atuais, pelo que você pode agradecer a Deus? Na busca por alívio imediato, nós queremos soluções rápidas, superficiais e insuficientes. Mas em meio à luta contra a ansiedade, pare e exercite seu coração em gratidão. Pelo que seremos gratos hoje? Olhe além das bênçãos materiais, e nós já falamos sobre as bênçãos espirituais, de quão abundantes são os tesouros espirituais que nós temos acesso. E por último, no seu caderninho, liste suas 3 principais preocupações e ore por elas. Nós já falamos sobre isso. Nós já falamos sobre isso nessa série. Mas é importante você
reiterar, reforçar. Liste suas 3 principais preocupações. Ore por elas. E que o Senhor traga a paz que só Ele pode dar, em meio à confusão do nosso coração ansioso. Não fique ansioso por nada. Ore por tudo. Não fique ansioso por absolutamente nada. Sejam as aflições do presente, os perigos potenciais do futuro, ou ainda as falhas do passado. Busque o perdão do Senhor, retrate com as pessoas as partes envolvidas, mas não fique remoendo em remorso, não fique ansioso por nada. E assim, vamos crescer. Vamos crescer em gratidão, vamos crescer em confiança no Senhor, para a honra e glória do nome de Deus. Amém? Vamos orar. E aí eu espero que você tenha um bom dia, uma boa manhã, muitas coisas hoje, e colocando tudo em oração. Vamos orar. Senhor, obrigado porque, chegando diante do Senhor, nós reconhecemos mais uma vez que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, mas colocar diante do Senhor. Não, ó Deus, como uma busca de ventilarmos nossas agonias, angústias, tentando desabafar, mas porque vai ser uma expressão de fé, de que cada uma das nossas preocupações tem solução última no Senhor. Sejam os erros do passado, nós temos respostas no perdão que o Senhor nos dá. Por isso confessamos com coragem, ousadia e humildade. Se forem as aflições do presente, estamos reconhecendo que o Senhor cuida. Se forem os perigos potenciais do amanhã, reconhecemos que o Senhor é o Senhor do amanhã. Então nos colocamos diante do Senhor, clamando a Deus porque só o Senhor é refúgio certo, clamando porque reconhecemos que existem coisas que não temos e não temos respostas para muitas delas. Mas a resposta que temos é suficiente. O Senhor é bom, o Senhor é o refúgio certo. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe sua manhã. Espero que o som tenha ficado bom. Obrigado mais uma vez. Rodolfo e família, Jael, Letícia, a artista, executora da caneca do presente, também Felipe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você no seu dia. Seja você assistindo agora ao vivo, algumas pessoas que talvez assistam depois, outro dia, e tudo sempre para a honra e glória do nome de Deus. Até mais.